Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vinda para mais uma live do Casa de Oração. Hoje, completando, é isso, né, irmão? 1 ano aqui na casa? Dia 10, né? Então, dia 10 já completou, né? Isso aqui na casa. De live já tem mais, né, de 1 ano. Bom, quem está chegando aí, daqui a pouquinho... Bom, o pessoal já está entrando já. Ah, tá, irmão. Essa aqui que já é, né? Tá, joia. Bom, o pessoal tá chegando, já tá entrando. Quem estiver chegando, dê um ok pra gente ver aí o som, a imagem. Como é que está chegando para você? Ah, o pessoal já tá entrando já, né? Quem estiver chegando aí, dá um oi pra gente ver como é que tá. E o irmão Júnior também, daqui a pouquinho, já estará compartilhando com você, né? Nos grupos 1 e 2. A Ivanilda Pereira, boa noite, Ivanilda. E Ivanilda é firme, Ivanilda. Firme nos grupos, nas orações, nas lives. Trabalhando muito com espiritualidade, hein, Ivanilda? Que bom, né? É um adiantamento, é uma evolução, um crescimento do ser humano fantástico, não é verdade? Boa noite, Neide Damasceno. Então, Alterosa, Neide São Paulo, né? E seu José Som. Bom, irmão Júnior, parece que não tem som. Bom, o senhor José já vai... Ah, o Miguel olhou e falou que o som tá perfeito. Bom, senhor José, pode ser que em algum momento deu alguma falhadinha, ou então houve um atraso, mas enfim. Som e imagem perfeito, senhor José, tá chegando aí, São Paulo. Tudo certinho. Quem mais? Quem tá chegando? Bom, foi verificado. Sim, a Neide em Osasco. A Neide também. Boa noite, Elines. A Neide também seguindo bastante, né, Neide? As lives, o grupo de oração. Bom, agora tá perfeito. Senhor José, para você aí agora tá bem? Tá tudo certo? Dá um ok pra gente, por favor. E que a gente vai já ficando mais tranquilo aqui. E hoje trazendo a 109ª live, né? Sempre os temas da espiritualidade, assuntos do nosso dia a dia, assuntos do cotidiano, coisas que com certeza... Boa noite, Marlene. Com certeza coisas que agregam na nossa vida e na nossa caminhada. E, bom, pessoal, sempre eu digo que comentários e participação de vocês também é muito importante, tá? Essa interatividade na live, tá bom? Pessoal aí que quiser fazer pergunta, colocação, né? Muito bom para que traga de vocês mesmo, né? Alguma dúvida, ou então algo que a gente possa comentar. Quando a gente fala dúvida, fica meio assim, né? Ah, mas ele sabe tudo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Márcia. Por isso que é bom a gente, né, falar de comentários, né? Porque a gente está sempre aprendendo. E Delma Augusta, boa noite, Delma. Bom, o pessoal aí da live muito firme, né? E Delma, Márcia, Marlene, Miguel, todo o pessoal vem chegando aí, sempre estando, né? Na live às quintas-feiras. Boa noite, Lavina. Seja bem-vinda também. Boa noite, Carlos. Cadê a Taína Lavina? Boa noite, a Taína. Tudo bem? Boa noite, Wanda. Boa noite a todos que estão chegando.
Boa noite, Sr. Zé. Boa noite a todos da live. Amém. Muita bênção, muita luz e muita paz para todos que estão chegando, né? Com certeza, hoje, né? A 109ª live, sacrifícios religiosos. Hoje é um tema também, né? A gente traz aí, às vezes, os temas um pouco polêmico, mas é justamente para que a gente possa dialogar, a gente possa conversar sobre esses assuntos, a gente possa entender e compreender. Ah, ele estava sem som, mas agora normalizou. Beleza, Sr. José? Tudo em paz, então. E com os estudos, conhecimento, né? A fé e a obra junto, a gente caminha, com certeza, cada dia mais próximo de Deus. E esse conhecimento trazendo aí cura, libertação, muita evolução e crescimento para cada um de nós, tá bom? Isto que é muito importante, né? A participação, o conhecimento, a busca, o aprendizado, né? A vivência na prática espiritual, isto é muito importante também, porque acreditar no que as pessoas falam, mas pessoas que não têm obra, pessoas que não trabalham com a espiritualidade, ou então achismo, ou então crença limitante, bom, aí não, né? Tem que ser algo mais fundo, né? Algo mais sólido, tem que ser algo estudado, algo vivido, não é verdade? Aí sim eu digo que as coisas têm mais fundamento, tanto para quem fala, tanto para quem ouve, para colocar também em prática e ver se realmente aquilo dá certo, aquilo está dando certo, aquilo que o irmão Ivan fala nas lives, o que ele fala nas quartas e domingo na casa de oração, será que tem fundamento? O mais importante é fazer, né, a caridade, a prática desse conhecimento. O que mais me sustentou nesse caminho foi eu exercer a prática, né, o trabalho espiritual, que é uma caridade, e dentro dele Deus pôde, né, aos poucos, diante do meu conhecimento, diante do meu tempo, revelar e trazer muitas coisas para mim, né? E vejo que quanto mais sabemos que nada sabemos. Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. Esta é uma das passagens bíblicas, né, que Jesus deixa. Então, meus amados irmãos e irmãs, quero dar uns recadinhos aqui, tá? Você que é participante da página do Facebook, você que tem computador, você que tem celular, boa noite, Dalgisa, inscreva no canal do YouTube nosso, por favor. Boa noite, Vânia. Sabe por quê? Nós jogamos as lives, boa noite, Selma, nós jogamos as lives do Facebook no YouTube. E quanto mais inscritos tiver no YouTube, para mais pessoas o nosso conteúdo vai chegar. Para mais pessoas, o próprio Facebook, o próprio YouTube notifica as pessoas e dá engajamento nesses conteúdos nossos. E são conteúdos de muita responsabilidade, são conteúdos de muitos anos de práticas espirituais e estudos. Então estamos aqui para trazer algo coerente para as pessoas, trazer algo que com certeza eu vivo no meu dia a dia de oração, eu vivo no meu dia a dia de mentalização, né? Eu vivo no meu dia a dia de relaxamento, de busca e aprendizado, de prática espiritual. Então é o que eu desejo, né? O melhor para todos. Boa noite, Cristiano. E que realmente, como eu falei, sempre trazendo conteúdos, né? Não de achismo, não de ideologia, né? Mas conteúdos vividos, conteúdos proféticos, conteúdos profundos da espiritualidade, tá bom? Vou dar alguns recadinhos aqui e daqui a pouquinho a gente já inicia a nossa live, tá? 109ª live, nossa, sacrifícios religiosos. Tem muita gente ainda fazendo sacrifício. E tem gente fazendo sacrifício ainda com animais. Hoje nós vamos ter um
belo entendimento, né? Um despertar a respeito disso tudo. E eu gostaria muito que vocês, que todos nós refletíssemos bastante e que pudéssemos ajudarmos o outro que ainda não despertou para esse conhecimento. Boa noite, Luzia. Bom, então vamos lá. Passar os recadinhos aqui enquanto o pessoal acaba de chegar para a gente iniciar a nossa live. A casa de oração tem um templo físico aqui perto do Coliseu, ao lado da creche. A esquina do cemitério, você vira à esquerda na Pai, passa a creche, do lado da creche o galpão azul, casa de oração, templo do Espírito Santo. E nós abrimos aqui quartas e domingos, às 19h30, aberto ao público. É um momento de reunião, um momento de união, um momento de fé, é um momento de leitura e explicação do Evangelho de Jesus Cristo, na versão kardecista do Allan Kardec, certo? Que é a ciência na espiritualidade. Quem conhece, confirma, tá? Tem a pregação, tem a cura e libertação no final e tem a água ungida também. E se um momento ali no final alguém necessitar, né? Algum problema, tiver com alguma situação ali meio complicada, jamais a gente deixa essa pessoa no vazio, né? A gente faz uma oração para ela, para que ela sempre saia aqui da casa de oração melhor do que chegou, tá bom? Então você está convidado, peço para você convidar também seus parentes, amigos, conhecidos. Viu, meus irmãos, eu sei que ainda o preconceito é muito grande. Boa noite, Diana. Seja bem-vinda, viu, Diana? E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tem recuperado bem, né? Você que teve um acidente, fez cirurgia. Graças a Deus eu espero que esteja bem, tá bom? Então, meus irmãos, é isso, ó. E temos, né, a quarta e domingo. Deem Alves, boa noite. Márcia Freitas, boa noite. Pessoal de São Paulo, né? Sempre conectado. Seja bem-vinda. Quem está chegando aí, dá uma boa noite para nós, dá um ok. Coloca de onde você está, que aí a gente vai dando um oi aqui para você, tá bom? Então temos encontro às quartas e domingos, às 19h30, no templo físico da Casa de Oração. E temos as lives na quinta-feira. E estaremos aí em breve, né? Apenas aguardando alguns acertos aqui para a gente abrir o outro grupo novo de estudos, tá joia? Você que não faz parte do grupo de estudos ainda e deseja fazer, com certeza é o momento, né? Será provavelmente nas quinta-feira, às 18h30. Oi, Geni, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos também, muita bênção, muita luz e muita paz para você. Tá joia? Sacrifícios religiosos, 20h15. Vamos lá, já tem um moncado de pessoas bem aqui, então vamos iniciar já o nosso tema de hoje, tá bom? 100ª live, sacrifícios religiosos. Bom, meus amados irmãos e irmãs, vamos buscar dentro do livro sagrado, dentro das escrituras, algo sobre sacrifícios religiosos. Nós temos no livro sagrado, que eu creio que não estão todas as coisas ali, tem muitas coisas. Wendel, boa noite, Wendel. Eu acredito que, né, tem muitas coisas sim na Bíblia, mas ainda falta muitas coisas de Jesus, não estão tudo ali não. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar do que tem ali. No Antigo Testamento, boa noite, Altair. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento inteiro, ele predominou, ele falou da criação, no início em Gênesis, e depois falou, né, de alguns profetas, e em específico da lei de Moisés.
todo o Antigo Testamento. E nesse Antigo Testamento, o que regia foi a lei mosaica, a lei dada por Moisés. E eu quero só refletir, refrisar, né, para que todos vocês possam compreender o Velho Testamento e o Novo Testamento, o Antigo e a Boa Nova que Jesus trouxe, para a gente poder falar de sacrifícios, senão não faz sentido, tá bom, meus irmãos? Então, no Antigo Testamento, né, a lei de Moisés, eles faziam a festa, a Páscoa do Deus Eterno, anualmente, tá? Eles comemoravam anualmente a Páscoa do Deus Eterno, que era na época das colheitas, festa das primícias que chamava. Então, nesta época do ano, o que eles faziam? Cada família matava um cordeiro ou um novilho, o melhor que tinha, certo? Eles comiam a carne, aliás, eles comiam parte da carne, e parte desta carne era oferecida em holocausto no altar de Deus. E o sangue era passado nos portais para que o anjo da morte à noite não matasse aquela família. Então tinha um ritual muito grande no Antigo Testamento. E então haveria a morte de carneiros, ovelhas, novilhos, certo? Sempre havia a morte, né, desses animais. E tinha também vários outros tipos de sacrifício. Um dos sacrifícios citado pelo livro sagrado é o sacrifício das pombinhas, dos pombos e das rolinhas. A mulher que dava à luz, ela tinha que fazer o sacrifício. Hoje eu não me lembro mais se são 2 ou 3 pombinhas. Eu só sei que tinham que matar esta pombinha e queimar no altar de Deus para que essa mulher tornasse pura novamente. Então, a conexão no Antigo Testamento das pessoas, filhos e filhas de Deus, com Deus, era muito por meio, né, esses rituais. Boa noite, Valdirene. Eram esses rituais de sacrifício de animais. Então, muitos animais eram sacrificados, certo? Para em holocausto ofertório a Deus. Isso era Deus quem pedia, tá joia? Bom, meus irmãos, o que a gente compreende? Antigo Testamento, Moisés trouxe a lei em torno de 780 anos antes de Cristo. Então, estão com quase 3.000 anos da lei de Moisés. Então, imaginam na época as pessoas que seguiam a lei. Ninguém, quase quem acreditava na lei de Moisés, fazia fielmente todas as coisas. Todos os rituais que a lei de Deus, dada por Moisés, proclamava. Então, meus irmãos, o que nós podemos imaginar, né? Há quase 3.000 anos, o ser humano ainda tinha que matar animais para que Deus, então, pudesse aceitar e fazer alguma posição para a humanidade. Mas o tempo foi passando e após em torno de 780 anos depois de Moisés, Cristo vem. A Boa Nova vem. O Novo Testamento. Cristo então traz, né, a Boa Nova. Cristo traz o Novo Testamento para que pudesse, né, ser regido sobre a lei de Moisés. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Muitas pessoas não aceitaram
os ensinamentos de Jesus na sua chegada. Muitas pessoas. Por quê? É igual hoje nós estamos em uma crença cristã, muitas pessoas em umas doutrinas sempre naquele ritmo, e quando vem algo de novo, quando vem algo para o despertar dentro do amor divino, muito difícil ser aceito para as pessoas. As pessoas têm dificuldade em deixar aquele passado para se engajar em novas situações. E assim não foi diferente com Jesus. Ele vem trazendo a boa nova e automaticamente as pessoas vêm entendendo que Jesus estava passando por cima da lei de Moisés. E Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Quero dizer, os 10 mandamentos ou os 612 mandamentos dos hebreus era o que regia, então, a lei mosaica de Moisés. Então, quando Cristo começa a trazer a sua boa nova, começa a haver um confronto com a lei de Moisés. Mas Cristo começa fazendo milagres, fazendo graças, curas, ajuda, libertação demoníaca e muito dentre as outras coisas que Jesus veio fazer. Mas mesmo assim, Jesus tem muitos seguidores na época, mas Jesus também tem os seus perseguidores. Os saduceus, os fariseus, eles perseguiram Jesus. E perseguiram Jesus até a morte. Muitos diziam que Jesus estava blasfemando contra Deus. Muitos diziam que ele não era o Messias, que o Messias ainda havia de vir. Feliz a nós, feliz aqueles que acreditam no Cristo. E ainda, na lei mosaica, tem pessoas que não acreditam em Cristo até hoje, na região onde que Jesus trouxe a palavra de Deus. Justamente, tem pessoas que não acreditam que aquele é o Cristo, que aquele é o Messias prometido por Deus. Muitos esperam, aguardam a vinda do Messias. Eles falam que Jesus viria sobre as nuvens com alto poder. Um homem, mas Jesus não foi isso? Mas só que Jesus teve humildade, Jesus teve bondade, Jesus teve misericórdia. Jesus não ia desagradar a Deus, Jesus não ia sufocar aqueles que não acreditavam nele. Se Jesus veio para os maus, como Jesus poderia tratar os maus com o mal? Então não, né? Jesus humildemente, educado, sábio, desempenhou sua missão com êxito. Então, a boa nova foi deixada. Muitos estão seguindo o cristianismo, o Cristo, mas muitos não acreditam, muitos estão na lei de Moisés ainda. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você isso. A dificuldade que tiveram, mas muitos se tornaram cristãos, assim como nós hoje. E será que os ensinamentos vão parar por aí? Não. Os ensinamentos continuam e os ensinamentos caminham dentro da evolução e dentro do crescimento. Boa noite, Anne Reis, seja bem-vinda. Então,
Muitos dizem, o mundo vai acabar. Não, os tempos acabam, os tempos difíceis sempre vão acabando, as eras vão acabando e novos tempos vão se surgindo para a humanidade viver e cumprir sua missão e cada dia evoluir mais. Então tivemos o Antigo Testamento, pela lei mosaica, estamos no Novo Testamento, a boa nova de Jesus. Como eu falei, na lei era feito sempre o sacrifício no altar de Deus. E agora no Cristo, no cristianismo, é feito com o quê? Com amor, com o perdão. E Jesus disse, não há sacrifício maior que o meu. Irmão Júnior, por favor, vê se você consegue tirar esse capítulo e versículo para nós. Só você colocar, Jesus disse, não há sacrifício maior que o meu. Então, por que Jesus disse isso? Porque Jesus, sim, foi o corpo e o sangue dele em prol de nós. Então, o sacrifício dos animais pararam quando Cristo chegou. Porque Cristo ensinou as pessoas. Cristo trouxe conhecimento, ensinamento. Por isso que se chama o Novo Testamento a Boa Nova. E Cristo traz esse conhecimento justamente para uma nova era, para um despertar, a Boa Nova. Então, sacrifícios religiosos, tem muitas pessoas que ainda fazem sacrifício. Fazem sacrifício do seu corpo e fazem também sacrifício de animais. Justamente. Quero trazer aqui. Boa noite, Neia. Maria Lucília, boa noite. Seja bem-vinda, viu, Neia? Muita bênção, muita luz e muita paz para você. Para todos que estão na live. Então, meus irmãos, Jesus retira o sacrifício do sangue para que nós pudéssemos viver no amor, na fé, nos ensinamentos da Boa Nova. Então, tem muitas pessoas que continuam o sacrifício. Eu vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que, por meio do ato da fé, fazem, né? Eu vou fazer uma promessa de ir em tal lugar com um animal, de cavalo, né, por exemplo. Olha, meus irmãos, a fé é indiscutível. A fé remove montanhas, sim. Mas o sacrifício do animal na estrada por alguns dias, eu sei que eles são bem tratados com água, com milho, com ração, sim. Mas não deixa do animal ter um sacrifício ali, naquela estrada quente e ainda carregando a pessoa em cima. Então, e muitos, todos são cristãos, mas a maioria são cristãos não praticantes. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a Boa Nova, não conhecem as Escrituras Sagradas, não conhecem. Eu jamais, eu pegaria um animal, colocaria na estrada por alguns dias, por um ato de fé da minha parte, de forma nenhuma. A fé que a pessoa tem, essa não se fala dela. Essa é tudo que tem e que precisa. Mas o sacrifício do animal está em jogo. Então lembrem-se. Compartilha aí, viu, essa live para quem... Você sabe, né, que eu estou falando.
para quem usa os animais para poder, mediante a sua fé, que faz sacrifício aí com os animais, caminhando longe na estrada. Claudinei, da Tati, boa noite, seja bem-vindo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus disse, né, não há sacrifício maior que o meu, ele retirou todo o sacrifício do Antigo, do Velho Testamento. E muitos humanos continuam fazendo sacrifício com animais ainda. A Márcia Freitas, Márcia, acho que você leu meu pensamento, eu ia começar a falar já. Sacrifício do corpo, o que seria? Vamos lá. Bom, Márcia, tem vários tipos de sacrifício para a gente poder entender e compreender. Quando nós usamos o nosso corpo, que entre aspas, às vezes a gente fala, eu fiz muito sacrifício por meio de um trabalho, por meio de uma ocupação, por meio de alguma coisa nesse sentido, e a gente faz, às vezes, a doação daquele sacrifício no corpo, mas é um sacrifício para você fazer alguma obra, né? E em algum lugar, esse sacrifício é válido. Esse sacrifício, ele está no nosso cotidiano. Agora, tem muito sacrifício com promessas. Esse aí entra no que Cristo falou. Não há sacrifício maior que o dele. Então, se você faz uma promessa, se você faz algo para receber uma cura, então você coloca os teus joelhos no chão, caminha por centenas de metros, caminha numa montanha, caminha algo, aonde você, por meio de um ato de ter um milagre, você faz isso. Esse sacrifício, depois de Cristo, ele foi retirado. Tem muitas pessoas que recebem a cura, a libertação, mas não é pelo sacrifício, é por meio da fé. Porque Cristo não manteve o sacrifício. Se Cristo tivesse mantido o sacrifício, o que valeria da fé, do amor, da boa nova de Jesus? Não teria tanto sentido esse sacrifício. Porque quando ele disse não há sacrifício maior que o meu, é justamente aqui, ó. O irmão Júnior, depois você digita para nós nos comentários da live, ó. Hoje eu fiquei de pegar, mas cheguei atrasado, mas o irmão aqui pegou. Ó. Em João, capítulo 15, versículo 13. Depois você digita lá, né? Não existe maior amor do que este, de que alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Irmãos, né? Vós sois meus irmãos, se praticais o que eu vos mando. Quer dizer, Jesus fala, né? Que ele deu a própria vida para que o conhecimento chegasse a nós. Ele não deu a vida para nós ter salvação, não. O conhecimento nosso, o praticar nosso, que leva à salvação. Então, meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Deixa eu ver o que da frente. Eu vos afirmo, meus irmãos, não temais o que podem matar o corpo, todavia, além disso, não mais conseguem fazer. Quer dizer, né? Não mata o espírito. Foi isso que Jesus quis dizer. Porque na época matava-se, era a morte dos animais. E também havia a morte deles por apedrejamento. Era um tipo de morte. E crucificação. Portanto, a crucificação de Jesus não foi algo único para ele. Jesus foi crucificado daquela forma porque na época dos judeus, lá do imperador, usava-se esse tipo de morte.
o apedrejamento e a crucificação. Certo? Então marque, ó, João 15, capítulo 13 e 14. Tá bem? Não há maior sacrifício do que o meu, dar a própria vida pelo irmão. Então, quando a pessoa leva o termo, eu vou fazer uma promessa, se Deus me curar eu vou fazer isso. Tenha fé, mas Deus não faz barganha com ninguém. Deus não faz barganha com milagre por meio de sacrifício. Não. Jesus veio apresentar o amor. Jesus veio apresentar o despertar para Deus. Ter atitude boa de coração. Miguel colocou ali sacrifício do corpo, alto flagelo, perfeito Miguel. Esse não está inserido numa fé de graça, perdão ou milagre, não é. E outra, Miguel, não existe em nenhum capítulo e versículo, a não ser coma do teu próprio suor do teu rosto, mas não tem nenhum tipo de argumento e palavra, capítulo e versículo, deixada no Novo Testamento, na Boa Nova de Jesus, de algum tipo de sacrifício do corpo. Isso aí são culturas que vêm trazendo. Aí, meus irmãos, sabe o que ocorre? Junto com o sacrifício, a pessoa pratica a fé. E é por meio da fé que ele recebe, não é por meio do sacrifício. Sabe por quê? Porque sacrificar os animais, seja ele na morte, no altar, ou seja, sacrificar ele numa estrada para você pagar uma penitência, uma promessa sua, é estar judiando do nosso próprio irmão menor, porque os animais são os nossos irmãos. Os animais têm espírito também. Quem não acredita, tudo bem, mas nós um dia fomos animais. Nós um dia fomos encarnados em animais. Você imagina? Matar, colocar peso sobre as nossas costas? Então, né? São os nossos irmãos. Existe uma vida mais leve? Existe uma vida com amor, com fé, com graça, com conhecimento? Deus sendo totalmente luz e amor e perfeição? Você acha que Deus quer o sacrifício? Aí você pode fazer a pergunta que um dia uma pessoa fez para mim. Mas e por que no Antigo Testamento havia o sacrifício para queimar no altar que Deus pedia? Bom, por quê? O ser humano não tem ciclos de evolução. Há 3.000 anos atrás, o ser humano não tinha esse entendimento que tem hoje. Então, olha para vocês ver, quem conhece o Velho Testamento e o Novo, vê gradativamente a evolução chegando no ser humano. E as coisas diante de Deus, entre Deus e o ser humano, tornando-se cada vez mais leve. Tem um comentário aqui. Anéia, nossa, que coincidência, pensei isso hoje das almas dos animais. Sim, Neia, perfeitamente, você imagina? Ó, um asfalto quente, peso nas costas. Você acha que em momentos ali ela não sente sede, fome? É claro que sente. Então eu digo assim, né? É muito mais evolutivo o ser humano deixar os animaizinhos quietos e ele converter seus atos aqui na terra. Xingar menos, orar mais, fazer mais caridade e ajudar mais. Deus não breganha nada com ninguém, viu, meus irmãos? Deus não faz isso, não. Entendi agora, obrigado pela explicação, perfeita colocação, amém, Márcia. A Valdirene, verdade, isso que você está falando com certeza, amém. Tem alguma colocação? Não, né, Júnior? Bom, pessoal, gostaria que vocês, né, fizessem as colocações de vocês, né? O que vocês pensam também dessa forma, né? Porque não há mais sacrifício, agora é no amor, agora é no perdão, agora é no diálogo, agora é no entendimento. Sempre foi, Deus é único, mas o ser humano
Lá atrás não tinha esse conhecimento. A cada dia o ser humano cresce e evolui na sua caminhada com Deus. Mediante a própria caminhada vai trazendo o melhor. Não é assim? A gente faz várias coisas durante o dia. Aquela que a gente erra, aquela que é ruim, aquela que nos machuca, a gente não volta a fazer. A gente melhora, a gente cresce, a gente evolui. Mas é muito necessário nós crescermos e evoluirmos diante de Deus para com os nossos irmãos e para com os animais também. Eu sou muito contra o sacrifício dos animais nas estradas, em qualquer tipo de situação. Eu sou muito contra, certo? Porque ali há uma fé nas pessoas. Mas não precisa mais nada além da fé. O sacrifício do animal não te torna o teu milagre realizado ou não. Então eu gostaria muito que nós espalhássemos essa ideia, espalhássemos essa consciência, né? Para que as pessoas... é tradição. Ué, é tradição você ficar no erro? É tradição você ficar sempre, todo ano, provocando sofrimento nos animais? É tradição? Não, as coisas crescem, as coisas evoluem, o amor prevalece. O amor manifesta. Boa noite, Eusebia. As coisas têm que evoluir, as coisas têm que caminhar. Uma coisa eu digo para vocês estão vendo aí, ó, muitas crianças não comem quase nada de carne. Ao contrário, há 20, 30 anos atrás, as pessoas eram muito carnívoras. O que é que está acontecendo, meus irmãos? Espíritos com maior nível de evolução e consciência a Deus estão nascendo e com preparação nesse corpo já para poder ter menos proteína. Para quê? Para que um dia os animais não sejam mortos. Por quê? No ovo, na hora pronobis, na carne de soja, no verde mais escuro, que é a couve, o brócolis, nós encontramos fonte de proteína. Não digo hoje, que ainda há uma dependência muito grande da carne, mas chegará um momento que nós não mataremos os nossos irmãos mais para nos alimentar. Hoje nós ainda precisamos para alimentar, porque senão a gente fica fraco. Mas as crianças que estão nascendo preparadas para não comer carne. Tem criança que não consegue comer. Isso já é um nível de evolução maior. Isso já é um nível de entendimento e compreensão maior. Quem estuda na espiritualidade junto com Allan Kardec, nós tivemos recente oportunidade de estar conversando com o espírito de uma criança de uma colônia. Foi até 2 crianças, uma veio num dia e a outra veio na outra semana. Uma criança de 3 anos e uma criança de 4 anos. E com muita curiosidade eu perguntei para ela assim, o que tem de gostoso lá no plano espiritual? Só que para a criança eu não podia falar no plano espiritual, porque a criança não sabe que ela está no plano espiritual. Falei, o que tem gostoso lá onde você mora? E ela relatava, tem bolo de brigadeiro, tem chocolate, é o que eu mais amo. Eu falei, tem carne? Aí ela respondeu bem assim, tem, mas as tias falam que não é muito legal comer carne, não é muito bom. Então, meus irmãos, no plano espiritual come também, viu? Nem todos, mas as crianças até 10, 12 anos e os espíritos ignorantes que não conhecem viver somente na energia do pensamento, que nutre o espírito, este por alguns tempos alimentam no plano espiritual, no mundo espiritual. Mas a carne é gradativamente retirada aos poucos. Dentro de um campo de evolução, dentro de um espírito bem iluminado, ele já não precisa da proteína da carne mais, ele vem preparado com o corpo. Nós hoje tem que comer carne, porque nós viemos numa época que ainda se come carne. Mas vocês vão ver, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual, nós iremos ver que a carne ela não demora muitos anos para ser abolida. Porque muitas pessoas vão nascer com rejeição da carne. Então a alimentação está sendo trocada, substituída. Tá joia? E isso faz com que menos sacrifício de animais sejam dados. Quero dizer aqui também, já aproveitando o sacrifício de animal, que é a live de hoje,
Talvez você que está na live não saiba, mas existe uma oração com duas partes. Uma oração com duas partes. Esta oração, meus irmãos, preste atenção por que essa oração. Esta oração é para quando nós for abater um animal, um porco, um frango, uma galinha. Duas orações antes tem que ser feita. Por quê? Ah, mas ninguém faz. Eu faço. Duas orações. Nós temos com o irmão Miguel essa oração em PDF, viu? Chama Oração para Purificação da Carne. Então, como que é feita esta oração, meus irmãos? Você pode fazer de acordo com o que você desejar, mas vou dar um pouquinho de conhecimento aqui. Seu pai e sua mãe pegam lá o frango para poder, né, fazer ele no almoço amanhã. Então, qual a primeira oração? A primeira oração você apresenta a Deus, você apresenta a colônia Rancho Alegre, tá? Colônia Rancho Alegre é a colônia espiritual que cuida dos espíritos dos animais que saem da terra. Certo? Eles vão para essa colônia e depois reencarnam novamente. Ah, mas da galinha e do frango é assim também. Então, qual que é esta oração? Você apresenta então a Deus o espírito desse animal para que a colônia Rancho Alegre recolha esse espírito para ele não ficar vagando aqui na terra. Porque se ele é um frango e você mata ele, o espírito dele fica entre os outros frangos lá. Ele não vai para a colônia sozinho, ele não vai para a colônia Rancho Alegre sozinho. Sabe os animais, os cachorrinhos que perdem patas, ficam cegos, vão tudo se recuperar na colônia Rancho Alegre. Quem tiver dúvida, acesse aí no YouTube, colônia Rancho Alegre. E aí você chama em nome de Jesus a colônia Rancho Alegre para poder levar o espírito. É a primeira oração. A segunda oração você diz assim: Pai, a dor que esse animal sentiu, eu peço que em nome do amor e em nome da luz seja transmutada por meio da carne que eu vou comer agora. Eu dou gratidão por eu alimentar desta carne. E em contrapartida da minha gratidão, meu agradecimento da carne, que a dor do animalzinho seja eliminado. Então o que ocorre? Quando você come essa carne, ela não tem dor energética e o espírito do animal não está ali perto vendo você cozinhar ele. Perfeito? Temos essa oração em PDF que você pode fazer ela. Tá joia? Então esse é um conhecimento, tá bom? Da parte espiritual eu sempre faço quando meu pai lá vai matar porco, matar frango, eu sempre faço, né? Essas duas orações, a entrega do espírito e a purificação da dor. E outra coisa, né? Esta carne não vem com aquela dor do animal para você, porque o que é a dor? A dor é o sofrimento. Querendo ou não, a gente coloca para dentro um pouquinho de dor e sofrimento daquele nosso irmão menor. Ele é irmão nosso, porque tem espírito. Ah, eu não acredito nisso, Ivan. Quando você passar para o mundo espiritual, você vai acreditar. A colônia dos animais é Rancho Alegre, tá bom? O teu animalzinho de estimação ficou com você aí 5, 8, 10, 15 anos, o cachorrinho, você enterrou ele lá no quintal lá, pede para a colônia Rancho Alegre vir buscar o espírito dele se já não veio, tá bom? É natural a gente ir fazer orações e ver espírito de galinha, espírito de porco, espírito de cachorro, espírito de cavalo, espírito de vaca. É muito comum a gente ver, tá? Então necessita de orações para a colônia Rancho Alegre vir auxiliar esse animal e nem ele nem você ter dor e sofrimento. Tá bom? Então vocês vejam que o sacrifício dos animais, tanto no altar foi abolido, e hoje é a boa nova de Jesus,
como também o sacrifício dos animais, né? Nas estradas. Então tem algo ao ver quando o animal, ao ser abatido e tendo alguém por perto que fica com dó, o animal demora para morrer e é pedido para essa pessoa se retirar. Sim, São José, o sentimento. Porque o espírito, tem espírito de animal que é muito inteligente. Certo? Então o ser humano fica com dó, esse sentimento energético vai lá para o espírito do porco, então ele não sai do porco, então ele não morre. É justamente isso. Boa noite, Daniela. Perfeito, Sr. José. Nossa, eu falo sim, José, uma historinha bem rapidinho para todos. Meu pai foi matar um porco uma vez, eu era criança. Uma pessoa pediu para que ele fosse lá matar, e meu pai pegou e falou assim, eu não gosto de matar porco para essa pessoa. Eu falei, por quê, pai? Ela fica com dó, o porco não morre. E realmente eu fui com ele, eu era criancinha. Pequeno eu já sou, né? Mas eu era pequeno ainda, menor ainda. Eu lembro quando ele foi lá, né? Fez o que tinha que fazer e o porco não morria. Aí teve uma hora que o porco ficou deitado quietinho, ele pôs fogo na paia para se apecar. Aí todo mundo achou que o porco tinha morrido. O porco levantou e saiu correndo para a horta abaixo. Foi matar o porco lá embaixo. Então, assim, é justamente isso. Antes, é bom fazer a oferta do Espírito para Deus e para a colônia Rancho Alegre. Em seguida, para a dor da carne ser transmutada pela gratidão de você se alimentar por ela. Tá bom? Temos essa oração em PDF. O Miguel tem. Tá joia? Qualquer coisa pode pedir para o Miguel, mas é desse jeito que faz essa oração. É bem simples. Tá bom? E as crianças sensíveis, as crianças mediúnicas, eu conheço uma criança, se a mãe quiser manifestar aí, a mãe está na live, a mãe dela está na live. Essa criança, se ela comer a carne e não for feita a oração, as 2 orações antes, ela passa mal. Neide Damasceno. Quando a cachorrinha que a minha mãe tinha desencarnou, eu sonhei com ela. Estava em um jardim lindo. Quando fui visitar minha mãe em Sorocaba, ela me contou que a cachorrinha tinha desencarnado. Ah, Neide, então já tinham buscado ela, viu? É porque quando a pessoa é bastante espiritualizada e o teu anjo da guarda, o teu protetor, o teu mentor, vê que aquele teu cachorrinho já desencarnou, sabe? Quando tem bastante espíritos e anjos ali, ele aciona as colônias para poder buscar. Realmente é um jardim verde, é correnteza, é água, cachoeira, certo? Tem tudo isso. Uma boa noite a todos vocês, irmão, obrigado por tudo, só você fazendo com todos nós, amém, gratidão, Deus, por tudo, obrigado, Senhor Jesus Cristo, eu peço orações para mim e minha família, muita luz, bênção e paz de Deus, amém, Valdirene, para você, para toda a sua família, tá? Que Jesus e Nossa Senhora e o nosso Pai os guarde, os dê luz e proteção, dê cada dia mais entendimento para você e sua família, para poder viver sempre na fé cristã e cada dia mais próximo de Deus. Amém? Bom, pessoal, tem mais alguma colocação? Se não tiver, eu estarei já fazendo as orações aqui para o grupo do WhatsApp. O Miguel Viva, o Ney disse acima que a colônia Rancho Alegre fica em Mato Grosso. Sim, ela fica sobre o Mato Grosso, mas a colônia Rancho Alegre, ela fica um pouco acima energeticamente do nível das outras colônias, tá bom? Portanto, ela é chamada colônia Cantinho do Céu. Né? Não só por ela se tratar dos espíritos, dos animais de luz, mas também ela é um pouco mais sutil, sabe? Essa colônia, Miguel, ela é um pouco acima do nível das outras. As colônias de humanos é bem na crosta da terra, certo? Já a colônia Rancho Alegre, ela fica mais em cima, mais no sutil. Certo? Amém? Bom, pessoal, nossa live está chegando ao fim.
Então, sacrifício não, né? Vamos com Cristo, vamos com amor, vamos com fé, vamos com luz e esperança e, acima de tudo, boas e novas atitudes. Qual é a boa nova de Jesus? O ensinamento para viver no amor. Quem vive no amor não judia, não sacrifica, não mata. Perfeito? Então, amém, tá? Vamos viver o Cristo, vamos viver a boa nova e chega de sacrifício. Chega de judiar dos animais. Tá joia? Ainda, né? Matar, abater os animais, os frangos, os porcos, ainda é necessidade nossa. Mas o restante do sacrifício, ó o Júnior aí, boa noite, Júnior. Esse sacrifício não é, Jesus retirou ele, tá bom? Então vamos viver no amor, na fé, na alegria, na paz, na esperança e, acima de tudo, praticar os conhecimentos que adquirimos na casa de oração, no mundo espiritual, no nosso dia a dia. Amém? Eu apresento aqui as orações para os pedidos do grupo do WhatsApp do 1 e do 2. Apresento aqui para os pedidos que fez aqui hoje, nos comentários e no espaço aqui da live. Tá? Eu apresento todos em nome do amor, em nome de Jesus, em nome de toda luz. Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe a essência, Deus sabe a necessidade de cada um e de cada uma. Deus sabe o que cada um precisa. E se você precisa, você tem que ter merecimento. Então busca, vai com fé, muda de atitude. A fé sem obra é morta. Se você não fizer, você não terá. Amém? Também abençoo aqui a água, chaves, documentos, diplomas. Se você não trouxe para o teu lado, mas se você pensou em ungir tal objeto, um diploma, um currículo, eu abençoo todos, em nome do Pai, do Filho e do vosso Espírito Santo. Amém. Apresento oração aqui para a família da Idelma também. Amados irmãos e irmãs, agora vocês podem tomar a água, né? Tenham muita bênção, muita luz, muita paz e muito amor. Tenham uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana. Bom para quem vem se divertir no final de semana, vem aproveitar, mas não esquecer de praticar os atos da caridade e da gratidão. Caridade e gratidão têm que andar juntos. Não adianta rezar somente. Se não tiver obra de caridade, a fé sem obra é morta. Tá jóia, meus irmãos? Tenham um excelente final de semana para todos. Não esqueçam de fazer a caridade, tá? A caridade, ela pode ser financeiro, ela pode ser físico, ela pode ser um conselho, uma palavra, ela pode ser uma ajuda, levar uma pessoa num lugar porque às vezes ele não tem carro, veículo, estender a mão para um idoso, para uma criança, tá jóia? Tudo isso é tipo e formas de caridade. Ficam com Deus, um abraço. Hoje é quinta, né? Até domingo no encontro às 19h30, presencial na casa de oração. Um beijo e um abraço espiritual. Um abraço e um beijo espiritual no vosso coração. Que assim seja.